Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoapi.com.br. Olá, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje é a terceira segunda-feira do mês. Se você está em São Paulo, não esquece que, por lei, é dia de orar pelas autoridades. Aliás, temos duas aqui para suas orações. O Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e o Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo na Câmara. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Semana passada a gente recebeu o deputado delegado Valdir, conterrâneo e colega de partido do Major, e a repercussão foi imensa. O Pedro e a Marili estão se recuperando até agora. Além dos deputados, está aqui Guilherme Amado, autoridade inquestionável em jornalismo político, e Mara Luque, que tem autoridade absoluta sobre qualquer pessoa que entenda ou queira entender de economia. O Paulo Guedes, inclusive. E a autoridade, como vocês podem ter percebido, será o nosso tema aqui hoje. Bolsonaro pode fazer o que quiser com a Polícia Federal? Parece que as autoridades não estão gostando desse excesso em Brasília. A lei do abuso de autoridade passou na Câmara. Será que o presidente veta? O que fazer quando a autoridade oficial mata inocentes? A Polícia do Rio está mais eficaz ou só mais violenta? Quem tem autoridade para expulsar o deputado de um partido? E outros países têm autoridade para falar da política ambiental do Brasil? Mike Tyson, ex-campeão mundial de boxe, hoje é autoridade em outro assunto. E pela autoridade a mim concedida por Bia Prates, que fica me enchendo o saco nesse ponto eletrônico, eu declaro aberto o Segunda Chamada. A Câmara aprovou em regime de urgência a lei do abuso de autoridade. Já tem campanha para o Bolsonaro vetar essa lei, mas eu falo do projeto daqui a pouco. Antes eu quero saber se os nossos debatedores aqui acham que o presidente abusa da própria autoridade, né? Dois casos chamaram a atenção semana passada. Primeiro, ele interferiu na Polícia Federal anunciar a troca do superintendente do Rio e teve que recuar horas depois. Os delegados da PF cogitaram uma demissão coletiva se ele insistisse ou se ele insistir em se meter na corporação. Depois, o presidente pediu a exoneração de 3 funcionários da Receita Federal do Rio de Janeiro. O chefe Mário Deon, o delegado do Porto de Itaguaí, né? O José Alex de Oliveira e a Adriana Trilles, chefe da Delegacia da Receita da Barra. A consequência também veio rápido, né? Os 6 subsecretários da Receita Federal ameaçaram entregar os cargos. A Mara passou o fim de semana apurando essa história da Receita Federal que envolve até a milícia. Mara, o que você tem de informação sobre isso? Além do fim de semana, semana passada, o presidente deu bastante trabalho para a gente na apuração dessa crise na Receita. E tem uma crise institucional na Receita. Até agora, a hora que a gente está gravando, a exoneração do Mário Deon ainda não foi publicada. Ela foi brecada em algum lugar, que pode ser inclusive a Casa Civil. Sei. E por que ela foi brecada? Porque o subsecretário-geral e outros superintendentes disseram que vão sair junto se de fato se confirmar a saída do Mário Deon. A Receita passa hoje por um momento, ela vem por um processo de uma reestruturação para tornar esse governo, quer torná-la mais eficiente. Isso é a ideia do secretário Marco Sintra, que é chamado pelos auditores de professor. Então, o secretário ficou cuidando da política de formulação, a formulação de políticas tributárias, enfim. E o subsecretário-geral, que é um nome assim, muito respeitado e tido como que entende muito da Receita, é um cara que não está ligado a nenhum partido político, nada disso, e conhece muito, está tocando essa operação de tornar a Receita mais eficiente. Então, eles vão enxugar os cargos de chefia, vão fazer uma série de mudanças para deixar a Receita mais eficiente e que está na mão deste auditor que tem competência técnica ali incontestável por toda a Receita. Rio, Mário Deon foi nomeado por esse subsecretário-geral. Mário Deon era de Minas, e na nova formulação ele vai ficar responsável por Minas, Espírito Santo e Rio. Então ele veio para o Rio, fica uma parte da semana aqui, está tocando Rio. É
muito reconhecido, é um cara que entende muito de inovação e tecnologia. Então, seria assim, um choque de tecnologia e inovação na Receita Federal. Ele é um cara muito antenado nisso. O que aconteceu? O presidente pediu que fosse substituído o delegado de Itaguaí. O Porto de Itaguaí tem um problema sério ali. Na época do ex-secretário Rachid, já houve uma intervenção, trocaram o delegado. Por quê? Diversos containers que estavam chegando, e circulou no final de semana a carta, inclusive, do delegado atual, falando sobre isso, 800 containers com problemas e tal. Todos os containers que chegavam ali eram liberados muito fácil, containers da China e tal. E, segundo uma fonte do governo, me disse que ali tinha uma operação da milícia. O Porto de Itaguaí pega Angra, Sepetiba, é enorme. A gente acha até que tem foto aí, não sei, a Bia tinha me dito que ia colocar uma foto do como é que é o porto. Então, o fato é que é um porto estratégico muito importante. E o presidente quer nomear um nome de Manaus que nunca teve nenhuma experiência aduaneira. E o Mário Deon falou assim, não vou tirar, olha lá, o Porto de Itaguaí. Então, o que estava acontecendo ali? Então, chega a mercadoria por ali, os containers, e eram liberados. Quando o Rachid pega e tira o delegado que estava lá, coloca esse delegado novo e eles apertam o cerco ali, o que acontece com esses containers que têm problema? Eles passam a levar o container para o que eles chamam de porto seco, para fazer desembaraçar a aduaneira, né, na aduana, em Nova Iguaçu, em Volta Redonda e Nova Iguaçu, se não me engano. Aí eles passam a fazer lá. Aí a Receita pega e faz o seguinte, baixa uma norma impedindo que eles façam isso lá. Porque de uma hora para outra aumentou enormemente o trabalho ali dessas duas coisas. Quer dizer, claramente eles levando, isso é legal, eles levam e vão desembaraçar lá. Aí a Receita baixa uma norma impedindo que se faça isso e eles voltam a fazer em Itaguaí. Ou seja, Itaguaí é um ponto estratégico, é um ponto que serve de entrada, estava servindo de entrada a mercadoria, a muamba, a arma, enfim, outras coisas, e que a Receita está de olho, enfim, os auditores estão de olho. Então, por isso, esse cargo é um cargo extremamente importante. O que está agora em jogo é o seguinte, se o superintendente Mário Deon vai ser ou não exonerado, está parada a exoneração dele. Foi anunciada, mas está parada, não foi publicada. Se for, e segundo essa minha fonte, não foi publicada porque o subsecretário e todos os outros superintendentes disseram que vão sair juntos. Mas, Mara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou entendendo tudo que você está me explicando, mas entendi já que o Porto de Itaguaí é estratégico, mas o que tem a ver com a milícia na história? Porque a milícia deve ter alguma... Essa mercadoria. Essa mercadoria que Itaguaí chega. é uma área de milícia. Sim. Aqui no Rio de Janeiro. É uma área de forte influência da milícia. E o Porto de Itaguaí é um lugar de entrada, como a Mara falou, De armas. contrabando, de arma, de droga. Então, ter uma operação forte ali é fundamental, tanto para a Receita Federal quanto para a Polícia Federal. Não, eu entendi, tudo isso eu entendi. A minha dúvida é a seguinte, o delegado é contra a mudança... o delegado não, o Deon é contra a mudança do delegado. Sim. E o presidente... Que não vai exonerar. E o presidente pediu... O presidente... Então, a minha pergunta é, qual é esse conflito de interesses? Mas o presidente não expôs pra gente, pelo menos não publicamente, a razão dele ter pedido essa mudança, né? Em relação à Polícia Federal, quando ele falou na semana passada da substituição do Ricardo Saad, que era o superintendente aqui no Rio de Janeiro, ele falou em produtividade, né? Na necessidade de aumentar a produtividade. Mas a Receita Federal ele não falou nada, né? Receita Federal ele não explicou por quê. O nome lá de Manaus ainda está lá, não veio para cá, quer dizer, foi porque ele disse que só viria para assumir se fosse delegado. A questão da improdutividade, o que a Receita, os auditores dizem é o seguinte, olha, container que não tem problema está sendo liberado tranquilamente. O que para são aqueles que têm problemas. Esses que têm problemas, então
aí realmente tem uma investigação maior, é demorado tem que mesmo. ficar tudo muito mais claro, né? Porque existe um conflito de interesses ali, mas a gente não sabe para que lado essa corda está puxando. Porque, pelo que vocês estão me dizendo aqui, o Itaguaí tem problemas, né? Nós estamos dizendo não. A Receita disse isso, Então, o secretário anterior, quer dizer, não é uma coisa desse governo, Então, inclusive. e nem começou dessa gestão, né? Exatamente, não é uma coisa Exatamente. dessa gestão. Não é que haja necessidade de mudar. Pela Receita, inclusive, não há, né? Pelo entendimento da Receita, não há necessidade de mudar o atual delegado. O delegado é muito bem visto, não há... Pela Receita. Pela Receita. Ele, inclusive, está sofrendo ameaças de morte. Esse fim de semana circulou uma carta aí no WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp que ele... enfim, mostrando o risco que ele estava correndo. Agora, por que isso é importante? Muito importante para todos nós. Porque o país vive hoje, quer dizer, fora todas as questões fiscais, o país vive hoje um problema de violência seríssimo, de segurança seríssimo. E ali pode estar um veio que alimenta financeiramente... Crime organizado. Os maiores Rio. problemas do Rio de Janeiro hoje em dia, que é a Exatamente, milícia. exatamente. E por que o presidente está querendo interferir tanto na Polícia Federal do Rio? Eu acho uma excelente pergunta. E ele acho que ele tem que explicar, porque são cargos de quarto escalão, né? A gente está falando do quarto escalão, exatamente. Então, assim, não é papel do presidente decidir quem vai estar na ponta, na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado. A mesma coisa em relação à Receita Federal. Se ele tem um ministro da Justiça em que ele, em tese, confia, esse ministro da Justiça tem um diretor-geral da Polícia Federal, que, em tese, ele confia também. Cabe à direção da Polícia Federal determinar quem vai ser o seu superintendente. E a mesma coisa em relação à Receita, né? Exatamente. Ele tem que explicar por que ele está se metendo nisso, numa coisa tão específica, e o que é estranho que é o estado dele, né? Por que ele não está se arvorando para decidir sobre os cargos na Receita ou na Polícia Federal, não sei, de Tocantins? Por que do estado dele? É estranho. Entendi. Deputados. Uma questão em relação a isso. Não há problema do presidente se ele quiser demitir alguém, né, de alguma corporação por falta de resultado. Agora, ele ainda não está muito claro qual é o resultado que não foi dado, nem pelo DEON, nem pelo delegado de Itaguaí, para que eles precisassem ser demitidos. Né? Pelo contrário, inclusive. Né? Estão dando resultado. Estão dando né? resultado. Então, falta essa explicação de por que esse pedido de demissão, mediante qual resultado que ele avaliou isso. Major, outra questão que está aí quicando é a da escolha do Procurador-Geral da República, né? Como é que você está sentindo essa substituição? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Dizer que, em relação ao assunto anterior, o presidente da República ele é o chefe da administração pública federal. Inclusive, foi quem, muito corajosamente, apresentou a medida provisória no começo do ano para reestruturar, diminuir o número de ministérios. Já houve no Brasil um período em que nossos ministérios eram 39, depois 29 ministérios. Nós chegamos a 22. Né? O presidente havia anunciado inicialmente chegar até 15, mas dentro de uma composição, de uma ideia de racionalizar, viu-se que 22 era o número ideal. E, embora eu tenha procurado manter a minha atuação como líder do governo somente vinculado aos assuntos que têm um impacto na Câmara dos Deputados, para não me transformar no porta-voz do governo, quando existe, na verdade, uma figura para isso, né, para tratar de todos os assuntos, eu queria só dizer também que o presidente da República tem uma estrutura em torno de si muito maior do que todos nós, em termos de assessoramento e em termos de informações. Por exemplo, a ABIN está próximo dele, todos os ministérios alimentam ele diariamente com informações. Algumas informações são estratégicas e, por isso, públicas, outras são classificadas. E eu tenho plena confiança na tomada de decisão do presidente em qualquer situação, particularmente... eu tenho visto ele se conter nessas questões de indicação política, ou até mesmo ele de atingir determinados postos. Eu tenho certeza que se ele está adotando essa medida é porque ele tem... plena consciência de que é o melhor para o interesse público. Mas em relação ao Procurador-Geral da República, também extrapola as minhas atribuições. Eu tenho, como eu falei, procurado me ater a tudo aquilo que impacta votações na Câmara dos Deputados. Aliás, vamos deixar claro uma coisa aqui. Você é líder do governo na Câmara. Na Câmara, Qual é a diferença das suas atribuições para do delegado Valdir, que esteve aqui semana passada, para Joyce, que também é líder do PSL? Não,
O Executivo tem... Só para deixar claro para todo mundo, porque senão fica uma... Exatamente. O Executivo tem nas suas relações com o Poder Legislativo 3 lideranças, ou seja, 3 pessoas que são parlamentares e que falam em nome do Executivo dentro da Câmara para poder defender as teses do governo e fazer com que as proposições de interesse do governo andem mais rápido e aquelas proposições que não são de interesse do governo sejam retardadas. Tem uma liderança do governo no Congresso Nacional, que é a Joyce, e ela trata de 3 assuntos: medidas provisórias, enquanto elas se encontram nas comissões mistas, que são compostas por deputados e senadores. Orçamento, porque também é um assunto tratado por deputados e senadores em conjunto. E a outra são os vetos, porque da mesma forma são tratados por deputados e senadores em sessões conjuntas do Congresso Nacional. Então a Joyce é a líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, para esses 3 assuntos. Para todos os demais assuntos, quando tramitando na Câmara dos Deputados, sou eu o líder do governo, Vitor Hugo, e no Senado Federal, para todos os assuntos que tramitam no Senado Federal de interesse do governo, é o senador Fernando Bezerra. Todos os 3 são apontados pelo presidente da República numa mensagem presidencial ao Congresso, à Câmara ou ao Senado, a depender do caso. O delegado Valdir, assim como o Major Olímpio no Senado, são líderes partidários. Então, eles têm atribuições regimentais, são eleitos pelos seus pares, dentro de cada partido, para representar os interesses do partido. É lógico que no caso do PSL, que é o partido que é a base de sustentação do presidente da República, por ser o partido do presidente, vamos dizer, é a pedra fundamental de uma futura base, essas funções nos aproximam, mas com atribuições diferentes. Bom, se a PGR não está entre as suas atribuições nesse momento, parece estar entre as do Guilherme. Você está bem informado sobre esse assunto, né? É o seguinte, ontem à noite eu recebi a informação de uma fonte de que o subprocurador aqui do Rio de Janeiro, nascido aqui no Rio de Janeiro, chamado Antônio Carlos Soares, havia sido escolhido, que esse anúncio seria feito entre hoje e amanhã. Há 1 mês e meio, o presidente falou pro presidente do Supremo, pro Dias Toffoli, que ele havia escolhido, que era Augusto Aras. Como é que você fica nisso, assim, né? Vai ser o Antônio Carlos? Vai ser o Augusto Aras? Eu acho que ele também não decidiu ainda. Ele havia dito que ele levaria até o máximo, né? Ele até usou essa expressão, até os 45 do segundo tempo. Não existe máximo, né? Hoje de manhã eu até falei com outro candidato, ele até brincou, ele falou assim, isso parece novela, pena que não tem data para acabar. E não tem mesmo, porque o presidente não tem nenhuma data que imponha a ele dizer que ele tem que escolher até um determinado dia. O mandato da Raquel Dodge termina 17 de setembro. Se até lá nem o presidente, nem o Senado o presidente não tiver indicado, o Senado não tiver aprovado o nome que ele tem indicado, a Raquel Dodge é obrigada a sair e assume o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Ela é presidente, ela vai estar saindo e assume o vice-presidente, que é um subprocurador também, diácono da Arquidiocese aqui do Rio de Janeiro, com atuação na política do Vasco. E é vice. E é vice, Aliás, vamos parar aqui o programa. 1 minutinho só pra gente fazer 1 minuto de silêncio pelo Vasco. Só rubro-negros aqui hoje, não Félix? Só rubro-negros. É isso aí. Aqui são 5. Ontem foram 4. O vice-presidente é vascaíno. Ontem. É o Alcides Martins. Então, se até 17 de setembro não houver aprovação do nome indicado pelo presidente no Senado, o Alcides assume. Entendi. O vice assume, que é vascaíno, como eu bem te falei. Nesse momento, tudo leva a crer que é o Antônio Carlos. O Antônio Carlos foi um nome indicado pelo Flávio Bolsonaro ao presidente. O Flávio Bolsonaro, além de filho, é eleitor, porque ele vota também, né? Os senadores têm que aprovar o indicado. Mas é isso, vamos esperar. Tudo leva a crer que vai ser essa semana. Outro assunto que bombou essa semana foi a política ambiental de Jair Bolsonaro, que virou piada lá fora. Depois que a Alemanha e a Noruega suspenderam os repasses para o Fundo Amazônia, um programa de sátira alemão chamou o presidente de, aspas, idiota de Ipanema, e fez essa montagem do Bolsonaro com uma sunguinha estilo Borat. Mas o assunto é sério e não é só ambientalista e comediante alemão que critica a política ambiental do governo, não. Os ruralistas, vejam só, os ruralistas estão avisando que, como é que eu vou dizer isso? Que basicamente vai dar merda. O Blairo Maggi e a Cátia Abreu, que já foram ministros da Agricultura, afirmaram
que esse discurso antiambientalista ameaça as exportações do agronegócio. Algo que a gente já falou nesse programa aqui várias vezes. Até o histórico acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, assinado em junho e amplamente comemorado pelo governo, pode sair prejudicado. Guilherme, essa retórica é um tiro no pé, né, das exportações brasileiras. O tiro pode acabar saindo pela culatra, né? Sim, é engraçado que é a segunda bandeira do presidente que causa risco a essa pauta. Vamos lembrar lá da coisa da transferência da embaixada, né? Que foi uma coisa cogitada e agora foi abandonada, mas que poderia sim complicar a nossa vida, as nossas exportações com os países muçulmanos. Que consomem muita carne, né? Muita exportação. Exatamente. E foi uma coisa que está praticamente abandonada pelo governo. Engraçado foi nesse fim de semana a gente ver os governadores da região amazônica em defesa do Fundo Amazônico, né? Dizendo que eles vão negociar diretamente com a Noruega e com a Alemanha, dizendo, olha, a gente quer o dinheiro sim, o Fundo Amazônico é importante sim. E são governadores que foram eleitos, muitos deles provavelmente, pelos mesmos eleitores que elegeram o presidente, né? E que estão ali perto do dia a dia e veem a necessidade de ter dinheiro para proteger a Amazônia contra o desmatamento. Essa política ambiental e principalmente essas declarações do presidente, elas amparam, né? Elas dão subsídio, por exemplo, para os governos que querem, na Europa e Estados Unidos também, que querem barrar os produtos do agronegócio brasileiro, que são extremamente competitivos e entram nesses mercados com mais qualidade, com preço mais baixo. E existe uma... Aí, quando você vai ter consumidores nos Estados Unidos e na Europa que falam assim, não, produtos brasileiros eu não consumo mais, porque a política ambiental, porque o Brasil está devastando a política ambiental. Então, isso preocupa muito o agronegócio. Por isso, você teve lá, o Blairo Maggi deu uma entrevista enorme para o Valor explicando isso. Deputado, isso não preocupa o presidente? Porque o agronegócio foi o que sustentou esse país durante a recessão. É um setor extremamente relevante para a economia brasileira. O presidente não se preocupa com isso? Eu tenho convivido com o presidente também quase que diariamente em função da liderança do governo e visto que há algum tempo nós não temos o presidente tão preocupado com o agronegócio quanto ele é. Inclusive, isso foi abertamente defendido durante a campanha do presidente. O que o governo tem tentado fazer, e esse equilíbrio é algo realmente difícil de ser retomado, é equilibrar a necessidade que nós temos de produzir alimentos com a necessidade que nós temos de preservar o meio ambiente. E não só produzir alimentos, de manter a nossa economia girando. Eu sou testemunha de, na Câmara, por exemplo, ter defendido pelo governo projetos de lei, e que foram efetivamente aprovados, para rever a questão de Brumadinho ou das tragédias que tem em relação às barragens no Brasil. Tanto reparando as vítimas, quanto tentando impedir que novas tragédias como essas aconteçam. E a liderança do governo, nós participamos dos debates, eram deputados que não eram só da oposição, tinham deputados de partidos mais de centro e centro-direita e direita, querendo construir uma legislação que impedisse isso, e o governo apoiou. Então, assim, agora chegar nesse equilíbrio é complicado porque, por exemplo, tem aquele ditado norte-americano que fala, né, de farms here e forests there. Então, eles, no caso deles, né, eles preservam as suas fazendas e querem manter no Brasil as nossas florestas. Hoje saiu um artigo no estado de São Paulo, do Rosenfield, falando sobre isso, sobre o fato de o Brasil ter matas nativas em proporção maior que 60% do nosso território, e esses países que têm menos de 3%, tratando o nosso país no exterior como se nós fôssemos os responsáveis por todo o desmatamento do mundo. Quando, na realidade, no Brasil, os mesmos que produzem alimentos são aqueles que, por lei, e a nossa legislação ambiental é muito séria, prevê crimes ambientais, prevê a formação de reservas legais de áreas de preservação, que esses outros países nem têm mais. Mas esses outros países não têm mais. Então, não serviriam de exemplo para que nós preservássemos as nossas? Quer dizer, a gente tem gente muito boa no agronegócio, a gente tem a comunidade científica e gente que entende do assunto. Não é possível começar. O agronegócio está dizendo, eu não quero isso que o presidente está falando. Não, e além do mais, esses casos de desmatamento na floresta amazônica não são, via de regra, para a produção de alimentos, né? A exploração madeireira é absurda. Eu tive na floresta amazônica
faz alguns anos já, acho que uns 7 anos eu tive por lá, e é assustador. Você passa por lugares em que você vê que parece é apocalíptico o negócio. Você vê troncos de árvore e tudo arrancado e preparado, embalado para virar mesa de madame em algum lugar. E o agronegócio brasileiro, ele tem tecnologia e cada vez mais ele está muito eficiente, muito avançado, onde ele produz produção sustentável em áreas menores, próximas às florestas, sem o desmatamento. Pelo contrário, a floresta ajuda a combater pragas, enfim, uma série de outras coisas. A gente tem uma entrevista do Carlos Nobre falando sobre isso aqui. Exatamente, eu ia falar justamente dele, porque para além dessa questão do agronegócio, que já é em si preocupante o suficiente para a gente começar a pensar e rever essa política, já está mais que provado cientificamente que se a Amazônia continuar nessa trajetória de desmatamento que a gente está, em pouquíssimo tempo ela vai entrar num processo de autodestruição. E aí já conseguimos prever que a América do Sul pode, inclusive, virar um deserto em algumas décadas. O que prejudica o agronegócio. O que prejudica todo mundo, não só o agronegócio. Isso é muito preocupante. No Mato Grosso do Sul já tem áreas que não chovem mais o suficiente para produzir. E agora a gente tem que fazer cientificamente grãos e etc. que precisam de menos água. Então isso é muito preocupante, na minha opinião. Se me permitir também uma observação sobre o Fundo Amazônia, eu participei também assisti a uma audiência pública do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na Câmara dos Deputados há poucos dias ou poucas semanas. E o que ele esclareceu lá era uma audiência conjunta da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Desenvolvimento Urbano, se não me engano. E ele explicou que o interesse do governo em relação ao Fundo Amazônico não é restringir o ingresso de recursos estrangeiros para ajudar a preservação das matas. Pelo contrário, é que depois de feita a doação, na perspectiva nossa, do atual governo, a gestão dos recursos é uma gestão soberana nossa, do Brasil. Senão, deixa de ser uma doação e passa a ser uma entrega condicionada. Então, assim, o que o governo quer fazer é dar transparência e focar o emprego de recursos em ações que estejam alinhadas com o que o governo acredita seja melhor para o país. E os países, Noruega e Alemanha de modo especial, têm resistido a essa retomada, vamos dizer assim, da liderança dos brasileiros à frente da gestão do fundo. E é nesse contexto de também retomada de protagonismo do Brasil ou de presença altiva no contexto internacional, a gente viu, vocês já falaram aqui a questão da assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia, a gente viu também a aproximação do Brasil com a OCDE, viu a sinalização do presidente Trump em relação à aproximação do Brasil com a OTAN, então o protagonismo do Brasil no Pró-Sul. Tudo isso tem a ver com o fato do Brasil estar efetivamente adotando uma postura mais assertiva. E isso impacta, lógico, nas questões do meio ambiente, que eu repito, o interesse do governo não é desmatar, é chegar... Não é desmatar. Não é desmatar. Ele é contra o desmatamento. É claro. Todos os números do INPE, enfim... Não, mas a questão do INPE também já foi esclarecida. Não é o INPE é um instituto renomado, tem feito grandes pesquisas. Eu conheço o INPE, conheço alguns engenheiros, inclusive, de lá, sei da capacidade técnica, mas o problema em relação ao INPE foi a forma como foi divulgado e o não esclarecimento de que, por exemplo, havia áreas sobrepostas, de que havia áreas que não haviam sido notificadas em relatórios anteriores mensais, porque havia nuvens, por exemplo, em cima, e aí foram todos concentrados naquele momento. Então, assim, a divulgação dos dados e a transparência é um objetivo do governo. Inclusive... Mas o governo reconhece que há desmatamento na Amazônia? Não, existe desmatamento no Brasil que tem que ser combatido. Todo desmatamento ilegal no Brasil tem que ser veementemente combatido. As pessoas criminosas têm que ser presas. E o Brasil tem uma legislação já própria para isso. Agora, a questão é a gente identificar claramente o que seja desmatamento ilegal, do que não seja, inclusive indo ao encontro do que vocês falaram aqui sobre a imagem do Brasil lá fora. Se a gente divulga os dados de maneira irresponsável, quem vai se prejudicar mais são os nossos próprios agricultores, os nossos próprios... a sociedade brasileira como um todo vai se prejudicar. Agora, a divulgação dos dados acurados, ainda que seja prejudicial, isso aí é correto, mas desde que haja... Por exemplo, não é diferente a gente divulgar os dados já tendo medidas para assegurar que isso seja combatido, né, do que a simples divulgação colocando o Brasil como um vilão? Agora, deputado, e essa forma do presidente se relacionar com... Quer dizer, essa é a melhor estratégia quando ele fala
Parece que ele vai para uma treta, uma briga ali com os outros países. Não tem uma questão diplomática? Isso não poderia ser tratado de uma Complementando forma... a sua pergunta, a gente falou aqui algumas vezes que esse governo tem um problema no tom. Você é um representante do governo aqui e você falando aqui conosco, você parece um cara bem ponderado, sensato, articulado, não é? Assim, se o governo falasse, se todos os agentes do governo falassem como você, talvez metade desses problemas já não tivessem acontecido. Você reconhece que existe esse problema de tom no governo, que é sempre muito bélico, cáustico, buscando um conflito desnecessário onde não tem, é sempre uma ironia, O exemplo do... baixaria, palavrão, né? Eventualmente, assim... E aquele exemplo da publicação de balanços. A publicação dos balanços das empresas, que a gente falou aqui, que é uma medida ótima. O empresário agora pode publicar o balanço dele na internet de graça, não precisa pagar uma fortuna para um jornal ou para uma revista para publicar o balanço dele. Lindo, maravilhoso. Aí quando ele anuncia isso, ele já dá uma cutucada no jornal, na empresa do jornal, no cara que trabalha no jornal. Parece que ele fez isso para retaliar o jornal. Uma questão pessoal. Com uma questão pessoal. Minha visão pessoal, né? O presidente foi eleito tendo essa comunicação direta com a população. E ele sempre se mostrou, ele inclusive fez questão de usar as redes sociais, desbordando os grandes veículos de comunicação que não davam espaço para ele. Não deram ao longo de 28 anos de mandato, a despeito das ideias dele. Então, assim, a gente tem que entender que, embora ele não seja mais o deputado federal, ele é a mesma pessoa que, durante a campanha, teve esse contato direto com a população. Eu vejo isso como uma vantagem no sentido da espontaneidade, da franqueza, do caráter direto do contato. Mas não tem um ritual do cargo ali, uma coisa que ele deveria pensar que ele é presidente da República? E agora, as declarações dele têm uma... Porque eu entendo o comportamento dele ser assim durante a campanha. A gente também falou disso aqui. Mas agora que ele é presidente, ele não devia falar para todo mundo? Mas tá, sinceramente, tem uma parte da imprensa, eu não generalizo, não é toda a imprensa, que também não saiu do palanque. Não, mas eu não estou falando de imprensa, não vou nem dizer sair do palanque. Né? Assim, a crítica aos governos... Eu concordo com você, tá? Isso que você está falando, eu concordo com você. Eu vejo isso. Acho que tem imprensa e tem imprensa. Tem imprensa que não sai do palanque de um lado, tem imprensa que não sai do palanque do outro, e tem uma imprensa que é onde a gente tenta se colocar, que não está em palanque nenhum. Mas ainda assim, muitas vezes esse governo não se coloca dessa forma cáustica e bélica, não quando se direciona a um veículo específico, mas às vezes num comunicado institucional do próprio governo, entendeu? E aí a gente que está nesse meio do caminho, que não está nem num palanque nem em outro, também se sente meio, sabe, para que esse conflito, para que gerar esse conflito, sabe? Você acha que o governo se comunica da maneira mais adequada possível? Eu acho que sempre há espaço para melhoras. A chegada do general Ramos agora, né, à frente da Secretaria de Governo, é um militar, um general experiente, inclusive nem quer ser chamado de general, né? Ele quer se chamar de Luiz Eduardo, até para poder, em alguma medida, aproximar e não passar a imagem de que é um governo que, embora haja presença de militares da reserva, não é um governo militar, é um governo eleito democraticamente pelos civis, é um governo civil e que tem alguma participação de militares da reserva. Né? Ativa também. Ele mesmo é da ativa, né? Não, ele já foi para reserva. Ele foi para a reserva agora? Foi. Então, assim, tem a presença de militares da reserva no primeiro escalão. Isso é normal que acontecesse, vamos supor que o presidente fosse um médico. Talvez o círculo de amizade dele fosse mais de médicos. Né? E o presidente teve a preocupação de colocar um ministério que fosse efetivamente técnico. A gente tem um médico na saúde, a gente tem um engenheiro na infraestrutura, tem um economista na economia e por aí vai. E isso tem trazido grandes resultados para o país. E eu acho que, no caso específico do general Ramos, né, do ministro Luiz Eduardo, que está à frente da Segov, né, da Secretaria de Governo, que abarca a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, a gente vai ter um salto também na qualidade. Porque o governo, isso é preciso admitir, fez muita coisa nesses 8 meses que a população, em grande medida, ou a grande massa da população brasileira, não tomou conhecimento. Exato. Várias ações excepcionais. Por exemplo, eu fui com o presidente da República, o governador Caiado, lá no meu estado, em Goiás, em Anápolis, para assinar o contrato da Ferrovia Norte-Sul. Há mais de 30 anos o Brasil estava querendo fazer isso. Né? O ministro Tarcísio, retomando um trabalho que foi iniciado no governo anterior, fez um leilão que deu um ágio de 100%, um ágio bilionário. Né? Ele tem a ideia de fazer outorgas sucessivas, de maneira que a iniciativa privada vai financiar a expansão da rede ferroviária nacional. A gente vê na educação projetos assim, o Futurice na educação, vê no Ministério do Desenvolvimento Regional também uma série de atuações no Nordeste, onde os governadores tem 7 dos 9 governadores são de esquerda, né? Tem uma oposição declarada ao governo, e o governo está fazendo investimentos grandes lá, inclusive com as emendas parlamentares. Né? Se a gente for ver,
alguém fala, do toma lá da cá, se for ver, qual foi o partido que mais teve emenda parlamentar esse ano liberada das impositivas? Fora o MDB, que tinha na legislatura passada um grande número, foi o PT. Pô. Voltando ao tema da lei... Oi, pode falar, deputado. Em resumo aqui, o presidente ele tem pecado muito mais pelo que ele fala do que pelo que ele faz. E aí eu colocaria uma exceção aqui, que é o meio ambiente, que eu discordo bastante com a política, mas de fato tem tido coisas muito importantes. Só que tem um detalhe. Existe uma variável hoje na economia e na sociedade chamada confiança. Então, quanto mais o presidente fala coisas que ou não estão ligadas ao cargo dele, ou não estão ligadas aos assuntos principais que eles estão tentando defender, por exemplo, na Câmara, e na Previdência a gente viu muito isso, menos confiança existe na sociedade, na economia. E as coisas atrasam. A sociedade não fica sabendo essas coisas boas que você acabou de falar. Isso acaba prejudicando bastante a atuação. E até na atração de investimentos. Porque Exatamente. na infraestrutura você vai precisar de capital externo. Para tudo isso que você falou, você vai precisar... O ministro Tarcísio está fazendo, de fato, um bom trabalho, é reconhecido isso. Excelente Só que trabalho. isso é ofuscado por essas declarações do presidente e pela imagem dele. Então, assim, para atração de investimento externo, de investidores externos, e a gente precisa de investimento externo, é difícil. Mas você me permite a observação? Se a gente for ver a reforma, por exemplo, do FHC, a reforma da Previdência que foi feita em 98, durou na Câmara mais de 400 dias. Sim. A nossa reforma, com todas as críticas que no começo se fazia ao governo em relação à articulação ou não, a proximidade com o parlamento ou não, lógico, fruto muito da ação também do presidente Rodrigo Maia, que é um liberal na economia e que, por isso, conseguiu aglutinar muitos deputados em torno da aprovação, mas, na minha visão, a criação do ambiente favorável no país se deu também em função do que da maneira como o presidente Bolsonaro defendeu. Não foi aquela defesa convencional de um político que chegou ao poder e está dizendo que você precisa tomar um remédio amargo. Na semana da aprovação da reforma, o que o presidente fez? Você lembra? Brigou com o presidente da OAB. Mas não influenciou em nada. Mas mudou o assunto nós tivemos totalmente. 379 votos. Não, mas o ponto que eu tô falando não é que mudou. Influenciou na votação. Ele tinha que surfar na onda ali. Né? Ele aprovou. Ele acaba criando um trabalho e aí, maior para os parlamentares, para a base. Com o presidente da OAB. Entrou com a história dos policiais também. Na questão da Previdência, havia uma expectativa no mercado, tanto que quando ele é eleito, você tem o dólar desabando, a bolsa subindo, isso no começo. Isso tudo se desfaz porque começa a achar que está demorando. E começa a mudar quando o Rodrigo Maia assume o protagonismo. Então, para agentes econômicos, para a sociedade, isso é uma vitória do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não, mas eu vou isso dizer, caiu no colo dele. É claro que o presidente Rodrigo Maia teve uma ação primordial e ele tem uma liderança clara sobre os deputados, foi eleito com 334 votos e eu não estou tirando esse protagonismo. E isso também é fruto do fato de o presidente da República ter escolhido fazer uma política diferente do passado, porque ele não loteou os ministérios. Então, ele não capturou o legislativo. É diferente do passado, em que havia uma base muito clara e que no primeiro dia o líder do governo na Câmara chegava e falava, bom, vamos sentar aqui a base do governo. E eles vinham porque o partido tal tinha o ministério tal, o outro partido tinha o ministério tal. Às vezes eles teriam participado da eleição como uma coalizão e o presidente Bolsonaro foi eleito ao contrário. Rompeu todos aqueles partidos que não queriam que ele fosse eleito. Então, ele foi eleito com PRTB e PSL, que à época o PSL na legislatura passada começou com um deputado, o PRTB começou com nenhum e hoje tem nenhum ainda. E, na sequência, ele não loteou os ministérios, então ele não tinha uma base formal. Né? E isso libertou o parlamento para ter um protagonismo. Agora, é indiscutível dizer que o presidente da República teve um papel essencial na aprovação. Tanto pelo fato de ter levado pessoalmente, ele levou a proposta pessoalmente, as duas, tanto a dos civis quanto a dos militares, quanto depois, ao longo do processo, nas suas redes sociais, ele defendeu diversas vezes, inclusive numa forma de comunicar com a população que eu entendi de uma maneira muito inteligente, que ele falava, se eu pudesse, eu não aprovaria a reforma da Previdência, porque eu sei que vai representar um sacrifício maior em termos de permanência no trabalho, em termos de alíquota, de maior contribuição. A gente não pode enganar a população de que isso é algo que, num primeiro momento, vai impactar negativamente. Mas ele conseguiu, a partir também dos argumentos, provar que no médio e no longo prazo isso é bom para a população. Major, compreendo tudo, só vou te dar uma dica. Então, você que está lá coladinho com eles, fala assim, olha, tem um cara lá conheci no Rio, ele deu uma dica, que é o seguinte, parar com essa coisa de, essa comparação, vive essa comparação. Quando o governo faz uma cagadinha qualquer, é sempre uma comparação. E não precisa nem ser uma cagadinha, é tipo,
Você falou agora, por exemplo, dos 400 dias que o governo FHC demorou para fazer a reforma da Previdência lá. Que o governo Bolsonaro tenha feito em 20 dias, poderia ter feito em 10. Se não fosse as tretas que arruma. Sempre, mas a Alemanha tem 3% de floresta, a gente tem 60%. Deixa a Alemanha com 3%. Eu queria lhe dar os parabéns, porque até agora você não falou em nenhum momento porque o PT, porque o Lula, porque toda vez que a gente entrevista alguém do governo, ele vem. Uma coisa porque o interessante, PT, porque o Lula. O governo, para se afirmar, precisasse negar, né? Mas olha só, O delegado Valdir chegou a dizer mas essas comparações que eu faço é só pra gente ter uma referência. Não, claro. Porque às vezes alguém olha assim, foram cento e tantos dias. Você não fez. Eu dei só 2 exemplos que você citou aqui, porque isso é uma retórica dos agentes do governo. É sempre uma comparação com algo que a gente poderia fazer melhor. E eles, como disse o Guilherme aqui, poderiam estar surfando numa onda. Nas afirmações, Nas afirmações, a gente poderia estar vivendo num ambiente muito mais próspero no sentido desses antagonismos que a gente tem hoje, esse fla-flu bizarro que a gente vive, que as pessoas brigam, parentes brigam, pessoas não se detestam. A gente podia estar melhor, só isso. Não precisava alimentar o ódio. Mas olha só, né? mas eu acho que em parte, isso também é decorrente da atuação até... Por exemplo, o PSB do Rigoni, o PDT, são partidos de oposição, mas que têm uma oposição mais... assim, mais inteligente. Parte do PDT e do PSB votaram, inclusive, conosco na reforma. E tem outros partidos mais à esquerda que fazem, às vezes, uma oposição... que é do pior melhor. Exatamente. Essa oposição desperta nos dois lados, nos dois campos. É uma retroalimentação Entendi, mas é que a gente também já criticou isso aqui. Da oposição que não é propositiva, que só reclama e não propõe nada que seja alternativo ou melhor. A gente também já falou disso aqui. O problema é que esses extremos só servem um para o outro. Não servem para ninguém mais. E a gente está só ratificando essa nossa observação aqui. Exato. Vou voltar a falar da lei do abuso de autoridade. A lei, eu estou com um problema que na hora de falar do abuso, estou falando do abuso, eu não sei porquê, mas voltando ao tema do abuso, de autoridade. A lei pune o uso de algemas quando não houver resistência à prisão, pune também a condição coercitiva sem intimação prévia, o mandado de busca e apreensão com o objetivo de constranger o investigado e qualquer tentativa de impedir encontro reservado entre preso e advogado. Logo, subiu o clamor para que o Bolsonaro vete o projeto visto como um ataque à Lava Jato. Os favoráveis dizem que ela apenas combate excessos. O Partido Novo pediu ao STF que determine nova votação. Segundo o partido, deveria ter sido nominal, como foi uma votação simbólica, não sabemos como cada deputado votou, só desconfiamos aqui. Já que temos 2 deputados aqui, eu quero saber o que vocês acham do projeto. O Major, você é contra, não é isso? Contra o projeto. Votamos contra a urgência. O PSL orientou contra no mérito. Nós vamos já anunciar, inclusive nas redes sociais, vamos propor ao presidente da República formalmente o veto de algumas partes. Vamos propor o veto integral e, alternativamente ou subsidiariamente, o veto de algumas partes. Inclusive, hoje, na liderança do governo, na Câmara, às 21 horas, vamos receber representantes do Ministério Público, do Judiciário, mas auditores. O seu partido poderia exigir que fosse nominal, poderia ter bloqueado. Não, bloqueado não. Ocorre que o que aconteceu ao longo como é que foi a sequência daquele dia? Podia ter obstruído, não? Não havia naquele momento, no começo da tarde, não havia perspectiva desse projeto ser, pelo menos não estava no radar que esse projeto pudesse ser votado. Aí, na reunião do Colégio de Líderes, foi-se colocada a ideia de votar a urgência e depois, na sequência, o mérito no mesmo dia, e nós tínhamos uma medida provisória também para ser aprovada, que era os destaques da medida provisória da liberdade econômica, que inclusive tem um prazo, ou seja, nosso interesse era, naquele momento era aprovar os destaques para aprovar a medida provisória como um todo. Ato contínuo, quando ficou claro que, pela maioria dos líderes presentes, que seria votado e que seria aprovada a urgência e votado, nós, na liderança do governo, entramos em contato com a Secretaria de Governo, o ministro Luiz Eduardo, recebemos orientação também do ministro Moro e reunimos com o relator para mostrar para ele quais eram os pontos que o governo tinha maior preocupação e que nós gostaríamos de que fossem retirados do texto. Ele ouviu com atenção e, na sequência, falou que não faria qualquer alteração, que a orientação que ele tinha recebido era que seria votado daquele jeito. Então, nós fomos para o plenário, vislumbrando, como nós sempre fazemos também na liderança do governo, a estabilidade para as demais votações. Então, imagina perder a medida provisória da liberdade econômica. Ou perder, por exemplo, a medida... Vamos tomar lá da cá?
Não toma lá da cá, mas é uma composição política. Nós não aceitamos, nós fomos vencidos em relação ao projeto de abuso de autoridade, né? Mas o tempo inteiro nós estamos vendo que o mesmo deputado que vota, por exemplo, abuso de autoridade é o que na sequência vai votar a medida provisória número tal, ou que vai votar o projeto de lei do saneamento. E você, Felipe, como é que você votou? Bom, não votei porque não foi nominal, eu era uma das pessoas que estavam lá com a folhinha levantada. Agora, eu sou parcialmente a favor do projeto. Eu acho que ele tem algumas coisas muito vagas. Por exemplo, o conceito de mero capricho, eu acho que ele tem que ser vetado porque ninguém sabe o que é isso. Tá? E aí, se você coloca uma coisa muito ampla, muito pouco definida, abre espaço para questionamento de autoridades que não precisavam ser questionados. Agora, eu acho que o conceito do projeto de abuso de autoridade, ele é importante porque, de fato, existem exageros, né? Tanto na polícia, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, que também engloba o Legislativo, e a gente precisava de uma lei como essa. Agora, eu acho que se o Bolsonaro conseguir definir as partes que são problemáticas, e tem sim algumas, ele consegue vetar e tornar um projeto muito bom. Então, aproveitando esse assunto, aproveitando a presença de dois políticos aqui, eu quero fazer uma pergunta. Quando um político garante uma coisa, a gente pode confiar? Mas depende do político. Depende do político é a sua resposta. E a sua, Major? Vou acompanhar o relator. Pois é, mas semana passada a gente teve um deputado que falou isso também, que a gente não podia generalizar, o deputado delegado Valdir, líder da Câmara do PSL e águia política, segundo ele mesmo, ele fez isso aqui, ó. Roda aí, Bia. O seu partido é um dos maiores da Câmara dos Deputados, mas tá passando por um momento de turbulência, né? Não tem turbulência. A questão o Alexandre Frota, por exemplo, tá rolando esse boato de que ele pode ser expulso do partido. Não vai ser expulso. Não vai ser expulso. Não vai ser Você expulso. crava isso aqui. Sim. Foi expulso. 2 dias depois. Não. Um dia depois, né? No dia seguinte. Horas depois. Horas depois. É. O que aconteceu, Major? Ele não sabia o que estava acontecendo lá. Bom, eu não sei, eu não sei em relação ao delegado Valdir, mas a decisão não passa pelos deputados com mandato. Isso aí não foi uma reunião de deputados do PSL que tomaram a decisão, que tomou a decisão. É uma decisão partidária, tem todo o Não, fala a rito verdade, partidário. vocês tiraram o delegado Valdir do grupo de WhatsApp do partido. Ele não sabe disso. Não, mas no grupo de WhatsApp, eu estou dizendo, o grupo de WhatsApp do partido tem os deputados, que não são aqueles que votam. Então, na verdade, o processo é alheio à vontade Quem dos vota? deputados. Bom, eu não sei do regimento do partido, mas acho que são os delegados do partido ou a executiva nacional. E eles Realmente não é um tinham nenhum diretório contato com o nacional. delegado, né? Com o deputado, o delegado Valdir. que é o Porque ele líder estava... da bancada, Que é o né? líder da bancada, porque ele não Eu estava... estou dizendo, mas o partido, todos os partidos são muito maiores do que a sua bancada federal. Exato. A estrutura do PSL, o PSL como um todo, é muito maior do que os 53 agora deputados do PSL. E que inclui as instâncias que tomam essas decisões, como a Executiva Nacional, o Diretório Nacional. Eu não sei em que instância foi tomada a decisão, mas certamente seguiram todos os ritos. Mas o líder do PSL, quer dizer, o líder do partido, ele não era para ter uma... Um feeling, pelo menos? feeling. Eu não vou criticar o delegado Valdir. Eu não sei como ele estava antenado em relação a isso, nem que grau de contato ele tinha com o presidente do partido, o Luciano Bivar, para saber identificar. E talvez ele estivesse até na torcida de que isso não chegasse a esse extremo. Né? Você esperava a expulsão? Você estava... Não, olha só, o Alexandre Frota, ele durante a tramitação da Previdência, ele teve uma atuação bem presente, bem eficaz. Ele participou das diversas audiências, estava conosco, por exemplo, na madrugada que foi aprovado lá na Comissão Especial, foram vários destaques na sequência e ajudou a manter a estabilidade dos destaques. Mas ele entrou também em rota de colisão muito explícita e aberta com o presidente, com a família do presidente, com algumas críticas à abstenção dele, por exemplo, na votação. Até conversei com ele, falei, Frota, a quem você beneficiou, você está sinalizando para quem com a abstenção? Porque não é para oposição, porque não foi um voto não. Não é para quem quer aprovar, porque também não foi um voto sim. Então, e aí eu fui pedir para ele para que ele votasse conosco nos destaques, que era a maior preocupação. Porque se vocês verem na primeira votação da Previdência, deu 379 no mérito, né, no texto base, e depois esse quórum foi diminuindo nos destaques. E aqueles destaques que eram mais polêmicos, se a gente tivesse a votação menor que 308, a gente perderia. Alguns deles eram 100 bilhões, 150, 200 bilhões de reais a menos. O Frota, que agora está no PSDB, gerou uma série de comentários dos mais variados, uns hilários, né? Que é Brasil acima de tudo e o Frota cutucando atrás,
O PSL expulsou. Tem uma manchete do Meia Hora aqui que foi PSL expulsa ex-ator pornô porque meteu o pau no presidente. Imagina como é que ficarão os vídeos das orgias do cara que parece com o Dória agora, com a participação do... Enfim, Guilherme, se alguém te dissesse há 2 anos que assim, o Alexandre Frota vai ser o deputado federal importante, ponderado, articulado e vai virar tucano, você acreditaria? Jamais, jamais. Se pensar que é o partido que... do Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, do Franco Montoro. Mas tem o Aécio também. Tem o Aécio, né? Tem o Dória também, né? Tem o Dória. Que é o novo PSDB. Tem o novo PSDB. O novo PSDB é mais frota que Fernando Henrique. Eu acho que é mais frota que Fernando Henrique. E engraçado é que eu queria saber o que o Fernando Henrique pensa sobre o Frota no PSDB. Ele não falou, né? Além do desgaste óbvio para todo mundo, a expulsão de um deputado federal tem um preço em dinheiro também. O jornal o Globo fez esse levantamento. Cada deputado expulso custa 3,5 milhões ao partido. O PSL expulsou um, o PSDB pensa em expulsar outro, também conhecido como Aécio Neves, processado na Comissão de Ética Tucana. Até aí, um deputado só, 3,5 milhões. É muito dinheiro, mas ao mesmo tempo também não é muita coisa nesse cenário. Mas o PDT pode expulsar os 8 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência. O PSB cogita chutar 10, pelo mesmo motivo. Entre eles, você, Felipe Rigoni. Exato. Como é que tá isso? Você já tá mandando o currículo pro Frota? Não, ainda não. Na verdade, eu tô esperando o processo ter seu fechamento, né, para decidir o que eu vou fazer da minha vida. Agora, eu não acredito, Tabet, que um parlamentar deva ser expulso por conta de um voto que ele deu. Eu acho que tem que ser avaliado o conjunto da obra. Todos os votos, as opiniões que o parlamentar dá. E se for concluído pela Comissão de Ética e pelo diretório do partido que aquele parlamentar não tem nada a ver com a direção programática que o partido quer ter, aí ele tem que ser expulso. Agora, por conta de um voto, eu não acho que isso deve ser... não é motivo suficiente, na minha opinião, para expulsar um parlamentar. Eu acho que o conjunto da obra é muito mais importante. Eu concordo com você, deputado. E por que você votou contra o partido? Contra a orientação do partido? Eu votei a favor da presidência, votei contra o partido. Bom, porque eu, desde antes da minha campanha, sempre defendi a Previdência. Desde que o projeto do governo chegou, eu defendi a aprovação da Previdência, com mudanças. Eu apresentei 9 emendas junto com a deputada Tabata Amaral. 4 delas foram aceitas. E a gente acreditou que o texto aprovado, né, na Câmara está muito melhor do que o inicial. E não é o texto do governo, é um texto que foi construído coletivamente pela Câmara inteira. Deputado, isso que você está falando é extremamente importante, porque, por exemplo, inclusive o PDT tinha um substitutivo que foi feito pelo Mauro Benevides. Exato. E a oposição não se juntou ali em torno desse substitutivo. Ao contrário, exato, a oposição negava a necessidade de uma reforma, enfim, e falava coisas assim questionáveis, inclusive, manipulava muito ali aquela informação. Quer dizer, como é isso, né? Na hora de você decidir entre fazer uma oposição, fazer política de forma a construir, ou você jogar para a galera? Porque eu vi muitas declarações que era só jogar para a plateia. Sim, com certeza. Agora, teve parte da oposição que negava completamente a necessidade de uma reforma, né, falando até que a Previdência tinha superávit, mas ninguém falava qual era o superávit. Agora, tinha parte da oposição, e aí o PDT e o PSB, eu acho que em especial, mas somando outros parlamentares também, que reconheciam a necessidade de uma reforma, mas sempre falavam que essa não. Né? Não conhecemos exatamente qual que é a que esse pessoal queria, porque a do PDT não se juntou ao redor dela. Eu conheço a reforma que o Mauro Benevides fez, ela é boa, mas eu acho ela insuficiente, ela não traz a potência fiscal que a gente precisa. Então, eu acho que faltou nesse momento se unir em torno de um projeto de fato de previdência que precisasse passar. Isso não aconteceu, então conseguimos, na verdade, melhorar o texto. Né? Isso aconteceu. Maravilha. Bom, quem aqui lembra do Mike Tyson? Lembra, Mara? Você gostava do Mike Tyson? Eu já vi o Mike Tyson, inclusive. Sério? Na época que eu enxergava. Em 13 anos que eu fiquei cego, eu já vi o Mike Tyson.
Então, você lembra do Mike Tyson, então, acabando com aquelas lutas em um soco só? Sim. Lembra do Mike Tyson arrancando a orelha do Holyfield com a boca? Pois é. O ex-lutador hoje é outra pessoa, Mara, calma. Ele comprou um sítio e virou agricultor. Olha que bonito ele no meio da plantação. Tem uma foto aí, ó, do Mike Tyson. Só que é uma plantação de maconha. Olha como é que ele ama as plantinhas. Olha só, ele tá dando beijo na plantinha de maconha. O ex-campeão cultiva vários tipos diferentes da erva e pesquisa seus efeitos sobre a saúde. A pesquisa deve incluir um controle de qualidade rigoroso, porque o Tyson revelou, semana passada, que ele e os amigos fumam $40 mil de maconha por mês. O preço do quilo da maconha no varejo da Califórnia, onde a droga é legal, é de $4 mil. Ou seja, essa galera fuma, mais ou menos, 10 quilos de maconha por mês. Agora, Tyson está ampliando um rancho para construir um resort da maconha. Você já fez sua reserva, Mara? Você que gosta de viajar, hein? Em abril, eu e Bia estivemos lá no South by, que é aquele festival de inovação, e a indústria de cannabis, ela está realmente avançando muito e na parte de, inclusive, criação do Cannabis Valley, para você ter, como você tem o Silicon Valley. Silicon Valley. Isso na sua blusa é folhinha de... Para, Otávio! São paineiras, né? Eu não fumo nem cigarro, sou completamente contra fumo, anyway. Mas é impressionante essa coisa do vinho, né? De você experimentar vinho. Você está comprando com Napa Valley. Napa Valley, exatamente. Com Napa Valley. E é impressionante o quanto isso avançou. Você tem suquinho de maconha, que aqui no canal tem uma matéria que eu fiz, até experimentei o suquinho, não deu barato nenhum, não deu nada, enfim. Você tem uma série de atividades, você tem IPO, empresas de cannabis abrindo capital. Nossa Senhora. É impressionante o quanto isso está avançando no mundo. Uma consultoria americana que fez uma projeção de que se a gente conseguir regulamentar, se a Anvisa conseguir regulamentar o mercado medicinal, a gente tem um mercado no Brasil de $4 bilhões em 3 anos. A gente ia falar isso agora. A Califórnia arrecadou $340 milhões de impostos só com maconha em 2018. Quase $1 bilhão e 400 milhões de reais. O estado de Goiás arrecadou isso só de IPVA ano passado. O Espírito Santo arrecadou menos que isso de ICMS sobre energia elétrica. Eu pergunto aos dois deputados, que são dos 2 estados que eu citei aqui agora. Por que a gente não pode começar a pensar na maconha legal no Brasil, inclusive como fonte de renda? Bom, olha, eu acho o seguinte, a gente primeiro tem que olhar, assim, através do mundo, quais foram as políticas, né, de descriminalização que deram certo. Uma que deu muito certo foi de Portugal. Eles pegaram uma série de especialistas, definiram qual era a quantidade semanal, né, que uma pessoa pode consumir sem ser traficante. E aí estabeleceram para todas as drogas, né, não só para maconha. E aí foi descriminalizado naquela quantidade. Então, se você é pego com aquela quantidade, você vai para o sistema de saúde. E se você é pego acima daquilo, você vai para o sistema criminal, que aí você é considerado traficante. Isso deu muito certo. Né? E deu tão certo que, de fato, você tem negócios, etc. Os Estados Unidos está com um bom exemplo disso, não só na Califórnia. Então, acho que a gente tem que começar a pensar nisso sim, porque a guerra contra as drogas já deu errado. Né? Exatamente. A gente tem mais do que, muito mais evidência que deu errado do que deu certo aqui no Brasil. Major. Bom, eu sou radicalmente contra a questão de qualquer liberdade em relação às drogas, não só por causa da questão da saúde, mas também do impacto nas famílias das pessoas, a questão do vício, a ligação com outros tipos de crime. Em relação ao emprego medicinal, até teve uma declaração do general Vilas Boas, que sofre de uma doença degenerativa muito grave, e que ele, né, inclusive, né, vem de uma linha conservadora muito forte, mas que, em determinadas situações, poderia ser utilizado para pesquisa medicinal e para aliviar dores de pacientes com doenças nesse grau de agressividade. Né? Então, assim, em relação ao consumo de drogas para efeito recreativo, eu sou completamente contrário. Mas a pesquisa com drogas de maneira controlada e de maneira muito restrita,
para determinados casos medicinais, eu acho que é uma discussão que a gente deveria tomar, particularmente em função dessas doenças que a gente vê que são extremamente agressivas. Teve uma sessão solene no Senado Federal há poucos dias também, para homenagear o general Vilas Boas, que foi meu comandante quando eu estava nativo no Exército. A gente vê o grau de sofrimento, né, para a família e tal, e tenho certeza que muitas famílias que têm pessoas com doenças nesse nível de degeneração gostariam de ver a medicina avançando também nesse aspecto. Então o senhor é favorável à liberação da maconha para uso medicinal? Não, eu sou favorável a pesquisas para que nós cheguemos lá a definir os parâmetros para chegar. Agora, para recreativo, de forma alguma. Tá certo. Bom, gente, esse foi o Segunda Chamada de hoje. O programa fica por aqui. Valeu para você que acompanhou a gente. A partir de agora, o programa segue para quem é membro do canal. Se você ainda não é membro, não sabe o que está perdendo. No próximo tema é a violência no Rio. A gente vai entender o que está acontecendo aqui, essa coisa dos helicópteros, se isso afeta, se a polícia está matando mais porque está mais eficaz, ou se está mais eficaz porque está matando gente, ou se isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos aproveitar a presença de todos aqui, inclusive de um major do Exército. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Entrevistei uma produtora de cannabis orgânica lá em Austin, né? O festival é em Austin. E aí ela falou assim, não, eles estão olhando o mercado brasileiro. Eu falei, você não sabe o que está acontecendo. A briga é grande ainda. Mas é impressionante. Você tem app, você tem tudo. Essa é a primeira vez que eu vou ver o Gregório interessado de verdade em empresa. Geralmente os fundos ele atrasa, não aparece. Quando abrir um negócio de maconha, o quê? Vai virar um capitalista. Nossa, vai virar Eu trouxe o livro.